Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez, agradecendo a oportunidade de voltar ao templo e de ministrar a Tua Santa Palavra, Senhor. Estamos, Senhor, aqui mais uma vez, totalmente dependendo de Ti, Senhor. Dependendo, Senhor, do Teu Espírito Santo que nos conduza, Pai, e que nos use, Senhor, para ser instrumento de bênção, de transformação, de salvação, de edificação na vida da Tua igreja, Senhor. Pai, que não seja meramente um ritual de vir aqui e de falar, mas que seja algo, Pai, que veja a transformação na vida desse Teu povo, que eles cresçam, Pai. Que vidas que estão aqui, oh Pai, ou aquelas que estão nos vendo através das redes, Senhor, elas possam ser impactadas pela administração da Tua Santa Palavra, vidas sejam alcançadas, salvas, libertas, curadas. Que a Tua Palavra, Senhor, através da mensagem desta igreja, seja santa, Pai. Seja dirigida exatamente, Senhor, para o propósito pelo qual Tu nos chamaste, Deus, para transformar a vida, para libertar cativos. Que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo tenha essa liberdade de ministrar os corações e as mentes dos que ouvem e dos que veem, Senhor, para que Teu nome seja glorificado mais e mais. Que todos contemplem, Deus, que Tu estás conosco, que Tu és o Deus que operaste no passado, o Deus que continua sendo Deus, será Deus até o fim dos séculos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama. Aleluia. No livro de Ezequiel, irmãos, em especial o texto que nós lemos, capítulo 37, algo que não é novidade da igreja do Senhor, já deve ter ouvido e visto várias vezes algumas pregações, algumas ministrações sobre esse texto, mas o Senhor, Ele tem algo, como sempre terá, para falar para a sua igreja. O texto, ele fala do vale dos ossos secos. É o tema deste capítulo. E o tema dessa mensagem é os desertos e os vales da vida. Amém? O profeta Ezequiel, irmão, ele foi um sacerdote, depois profeta, ele era hebreu, ele ministrou ou profetizou durante o exílio na Babilônia, ali nos anos 593, 571 a.C. E ele foi um homem chamado por Deus, e esse chamado foi ali às margens do rio Quebar. Não sei, irmão, mas deve ter sido algo lindo e maravilhoso, o chamado desse profeta. Ele era filho, o nome do pai dele era Cúcio, e ele foi levado junto com o povo de Israel para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E a missão deste homem era levar a palavra de Deus aos exilados, alertando aquele povo sobre a destruição que haveria sobre a cidade de Jerusalém. Isso, irmãos, aconteceu exatamente pela
rebelião daquele povo contra Deus, pela a idolatria daquele povo contra o Deus de Israel. Nesses versículos, nesse capítulo 37, a partir do primeiro capítulo, o texto vai dizer que a mão do Senhor veio sobre mim e com seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Esse capítulo ele mostra a visão de um exército de ossos secos que vão bem a vida. Isso está simbolizando a restauração espiritual da nação, do povo de Israel. É disso que esse capítulo trata, da restauração daquele povo. Ezequiel afirma isso, descrevendo primeiro uma visão e os ossos secos, e depois ele ilustra de uma forma simbólica, e essa ilustração refere-se exatamente à vida que aquele povo de Israel estava vivendo, estava no cativeiro. E então o profeta é conduzido pelo Senhor a este vale de ossos secos, que expressa a situação em que o povo de Israel estava vivendo. E há uma pergunta a partir ali dos versos 3, 4 e 5. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. E então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga aos ossos secos: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos secos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aleluia. Era assim que aquele povo estava vivendo, irmãos. E há essa pergunta, uma pergunta retórica, que ela é respondida pelo próprio Deus. Deus ordena que o profeta profetiza esses ossos, avisando que o Senhor o fará reviver. Amém? Tudo isso para que ele saiba que era Deus, o soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Aleluia. Passar pelo vale, irmãos, não é fácil. Davi, ele tinha uma experiência muito grande com relação aos vales e desertos da vida pelos quais ele já tinha passado. Creio que foi quando ele escreveu ali o Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado e consolo. Aleluia. Davi, ele tinha experiência com Deus, porque passar, irmão, pelo vale não é fácil. Na Bíblia, irmão, essa expressão ela faz referência a situações difíceis, a provações, a situações adversas, as dificuldades que nós enfrentamos. E quando olhamos, irmãos, para o profeta Ezequiel,
nós imaginamos ou podemos vê-lo vivendo literalmente essa situação difícil. E é assim que Deus trabalha na vida do seu povo. Deus leva o profeta a viver uma experiência sobrenatural. Aleluia. Porque Deus mostra a ele nessa visão como estava vivendo o seu povo. E nessa visão, irmãos, ele leva o profeta a esse sobrenatural, porque é no vale, é nos desertos, que Deus muitas vezes se revela para o seu povo. É nos vales do deserto, irmãos, que muitas vezes Deus se revela e nos mostra verdadeiramente, irmãos, como estamos vivendo, o porquê estamos passando aquilo, o porquê a igreja, o porquê o seu povo está vivendo aquele momento, aquela situação. Mas Deus nos leva, irmãos, aos vales e no deserto, para trabalhar em nós, para nos tornar, irmão, aquilo que Ele quer que sejamos. Aleluia. Olha, querido, é nos vales e nos desertos que Deus, Ele transforma a vida do seu povo. É nos vales e no deserto, irmão, que Deus trabalha em nós, mudando o que tem que ser mudado, para que o seu nome seja glorificado, através da vida do homem e da mulher, que Deus o ama. Amém? Amém. Aleluia. E aqui, irmãos, com essa mensagem, nós podemos aprender lições valiosas que podemos aplicar para nossas vidas, que podemos nos tornar modelos de homens e de mulher segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que vales e desertos é um lugar que Deus nos leva para exercitar a nossa fé. Amém? Muitas vezes estamos chorando, irmão, e Deus chega e diz: está chorando por quê? Eu estou contigo. Aleluia. A situação está difícil, mas existe um propósito nisso tudo que tu estás passando, que você está vivendo, que o povo de Deus estava vivendo, que a igreja do Senhor estava vivendo. Deus está querendo provar, lapidar, mudar, edificar, transformar, para que você seja um homem, uma mulher de fé, para que você viva esse sobrenatural e seja dependente dele. Aleluia. Ezequiel, irmão, esse profeta, ele já tinha passado por experiências difíceis. A morte da sua esposa, a situação que estava vivendo o povo de Israel no cativeiro, na Babilônia. Mas Deus queria mais dele. Nós podemos ver, irmãos, que a partir desses versículos, o Senhor diz: assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aleluia. Deus queria fazer algo que ninguém jamais tinha visto. Deus queria mostrar para
Ezequiel, o quão poderoso ele era. Diante de todas as visões que Ezequiel já tinha tido, ele não tinha ainda passado por essa experiência sobrenatural que Deus iria lhe mostrar. E ali Deus mostra que o seu poder pode mudar a realidade. Aleluia. Eu não sei, querido, como é que você está vivendo? Qual a realidade da tua vida? Qual é o problema, a necessidade? Mas Deus, Ezequiel, é o Deus que fala nessa noite para a sua igreja. É o meu Deus, é o teu Deus. Ele pode mudar a tua realidade. A realidade da tua vida, a realidade do teu lar, a realidade da tua igreja, do teu trabalho. Eu não sei qual é a realidade que você precisa, mas nessa noite, o Deus de Ezequiel, ele fala. Aleluia. Profetiza. Profetiza, aleluia. É um Deus que pode mudar a realidade, irmão, do seu povo. Deus pode mudar a realidade da nação, do povo brasileiro. Aleluia. Deus pode mudar a realidade de todas as nações da terra, irmão. Os momentos difíceis que muitos países estão vivendo, as guerras, os conflitos, a idolatria, a falta de amor, aleluia. É o Deus que diz nessa noite, profetiza, aleluia. É aqui, irmãos, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ele é desafiado, irmãos, a viver o sobrenatural com Deus pela fé. Aleluia. E profetizar na sua vida, profetizar na vida da sua igreja, profetizar na vida da sua nação, da sua cidade, do seu município, do seu bairro, um reavivamento, aleluia, um reavivamento onde Deus entre com providência, irmão, e mude a realidade daquelas pessoas, daquela cidade, daquela nação, daquela igreja, aleluia, aleluia. Profetiza um reavivamento, irmão, que possa trazer esperança. Isso tudo através de uma ação poderosa do Deus soberano, do Deus El Shaddai, do Deus que fez, que faz e que poderá fazer. Aleluia. Aleluia. Por isso, irmão, devemos proclamar na terra, com muita fé. Proclame na terra, profetize na terra. Proclame, irmão, muita fé. Que para Deus não há nada impossível. Aleluia. Precisamos ver a realidade, irmãos, de que nós somos homens e mulheres escolhidos por Deus para ministrar sobre a vida dessas pessoas. Pessoas, irmãos, que já não têm mais ânimo, não têm mais coragem. Como podemos ver no texto, pessoas que não têm mais vida espiritual. Pessoas quais, irmãos, estão vivendo como nossos secos. Aleluia. Através do clamor, irmãos, através da oração, é que nós vamos alcançar o coração de Deus. Através do clamor, irmão, através da oração, através da intercessão, irmãos, Deus vai agir. Porque nós estamos ligando na terra para o céu. A necessidade da igreja, a necessidade do povo, a necessidade, irmão, da nação. É necessário que venhamos verdadeiramente levantar esse clamor para que haja o sobrenatural de Deus. Deus vai agir. E quando Deus age, irmão, o resultado é vitória. Aleluia. Quando Deus age, irmão, o resultado é bênção. Quando Deus age, o resultado é milagres. Milagres acontecem.
aquilo que parecia impossível para você, aquilo que parecia impossível para nós, aquilo que parecia impossível para a igreja do Senhor, aquilo que parecia impossível para a nação. Oh, aleluia! O sobrenatural de Deus veio e realizou, e a gente estamos de posse de vitória, porque o Senhor é Deus. Aleluia! 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 Tudo isso, irmãos, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado, e que não haja dúvida que Ele é Senhor na terra dos céus. Aleluia! Aprendemos aqui, irmãos, que vale é lugar de ser transformados. É nos vales dos desertos que Deus transforma a vida do seu povo. Aleluia. No versículo 10 do texto que lemos, vai nos dizer que profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus aqui, irmãos, Ele leva o profeta a esse vale do nosso seio para mostrar exatamente o quão poderoso Ele é. E o que esse poder dele pode fazer, o que ele pode transformar. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida. Para Deus não há nada possível. Amém? Às vezes a gente fica falando assim, às vezes a gente diz isso, mas parece simplesmente apenas uma palavra simples, mas não é verdadeira. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, Deus tornou possível. E o que era um vale de ossos secos, irmão, se tornou um exército muito grande. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por isso, queridos, tenha a certeza, o vale é um lugar de encontro com Deus. Talvez no momento em que nós estamos passando aquela situação tão difícil, nós não entendemos o que está acontecendo, porque nós somos servos e servas dele, e a gente fica perguntando: Senhor, por que eu? Aleluia! Mas vale é lugar de encontro com Deus também, irmãos. Amém? Vales e desertos, irmãos, quando Deus nos leva ali, é exatamente, irmãos, para nos transformar, para nos fazer passar por uma experiência pessoal com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, quando saímos dos vales, dos desertos da vida, de posse de bênção, de posse de vitória, de posse de milagre. Oh, que lindo testemunho nós daremos. Aleluia! Aleluia! Vale é lugar de encontro com Deus. Quando vivemos essa experiência sobrenatural, quando somos transformados, irmãos, oh glória! Essa transformação se completa, irmão, quando existe esse encontro. Aleluia! Quando existe esse encontro, irmãos, com Jesus Cristo, irmãos, essa experiência pessoal, ela se completa ali nessa nova vida. Você passa a ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, a confiar em Deus, a saber, irmãos, que no mundo teremos aflição, mas fomos alertados a não desanimar. Fomos alertados a ficar firme, a não desistir. A ter bom ânimo, porque a palavra dele é que eu venci. Aleluia.
aprendemos também que os desertos e vales da vida, eles servem exatamente para nos aproximar mais de Deus. Amém, igreja? Amém. Quantos aqui já teve experiência pessoal com Deus nos desertos e nos vales da vida? Aleluia. Oh, irmão, como poderia ser diferente? O Senhor fala e diz: se o meu povo me escutasse, se o meu povo me desse ouvido, como se eu estivesse dizendo, se eles fossem obedientes, seria tudo diferente. Mas muitas vezes nós precisamos, irmãos, sermos levados aos desertos e os vales da vida para que possamos ter esse encontro pessoal com Deus e sermos transformados, sermos curados, sermos libertos e sairmos vitoriosos. Aprendemos, irmãos, exatamente nos vales e nos desertos da vida, que é quando nos aproximamos mais de Deus. Amém? Amém. Tem alguma coisa difícil na tua vida, irmão? Tem alguma coisa difícil que você está vivendo, que você está passando? Você já percebeu quantas vezes você busca mais a Deus quando está vivendo esses momentos? Você já percebeu quantas vezes você ora mais a Deus quando está vivendo esses momentos difíceis? Dos vales, dos desertos, nós nos aproximamos de Deus. Sabemos que é muito difícil suportar as provações, mas Deus conhece. Ei, Deus nos sonda e nos conhece. Amém? Ele sabe por quê e para que você está passando por este vale ou por este deserto. Amém, irmãos? As lições de Deus, elas são sempre pedagógicas. Elas têm sempre um propósito de nos ensinar. Amém? E sempre nos ensinar a nos aproximar mais de Deus. Ele ama o seu povo. Com lições pedagógicas que vêm nos ensinar e para nos edificar espiritualmente, irmãos. Fortalecer a nossa fé. É nos desertos, irmãos, é nos vales que Deus chega com providência. Amém? Amém. Aleluia, deu glória a Ele nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Desertos e vales é lugar de provisão de Deus na vida do seu povo. Aleluia. Amém? Amém. Não sei se vocês estão aqui, mas Deus está falando para vocês. Está dizendo: olha, os desertos e os vales, eles são lugar da minha provisão na vida de vocês. É como Deus estivesse dizendo: está difícil, mas eu estou cuidando. Está difícil, mas eu não vou deixar faltar nada. Aleluia. Foi assim, irmãos, na vida de Agar, pela serva de Abraão, Sara. Quando Abraão não esperava a promessa, como Agar, chegou o filho, Ismael. E nós sabemos que essa mulher chamada Agar sofreu. Andou errante pelo deserto, com fome, com sede, tendo apenas um odre do seu lado.
Mas a mão de Deus poderosa lhe deu a provisão. Deus lhe mostrou aquele poço. Deus abriu os seus olhos espiritual para que ela pudesse ver aquele poço, irmãos. Isso é, para que ela pudesse saciar a sua sede. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, no deserto, você sempre vai contar com a provisão de Deus. Amém? Suporte. Aguenta mais um pouco. Continua orando. Continua clamando. Continua buscando. Aleluia. Porque desertos, vales, provações, é lugar onde Deus chega com a provisão dele na vida do povo dele. Aleluia. Por fim, irmãos, desertos e vales é lugar de passagem. Amém? Quem tiver alegre, dá uma glória, né, irmão? Oh, aleluia. Porque no final Deus chega sempre com vitória. Olha, desertos e vales é lugar de passagem. Ei, você não vai ficar lá não. Você não vai ficar lá não. Você não vai perecer não naquele lugar. Você é servo de Deus? Você é servo de Deus? Você tem colocado a sua vida diante de Deus? Você tem mostrado os vales em que você está vivendo, o deserto que você está passando? Então fica tranquilo. Deus está te escutando. No momento certo Ele vai te responder. Mas uma coisa é certa. Aleluia. Você não vai ficar. Você pode estar. Mas entre estar e ficar há uma grande diferença. Deus está trabalhando. Deus está cuidando de tudo. Amém, irmão? Salmista, Salmo 84, versos 5 e 6, vai dizer que aquele que busca força em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte. Oh, aleluia! Eita, glória a Deus! Falamos dessa fonte da água da vida no domingo anterior, e nessa noite o Senhor fala novamente: olha, continua, aonde tu estás, não sai da tua posição.